Olá a todos! Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouquinho mais longo e certamente muito interessante para todos vocês que gostam de luteria de violinos, de violas, violoncelos e contrabaixos, porque o que eu falo de um modo geral se aplica a todos esses naipes e é um assunto que, embora seja assim de mais curiosidade do que propriamente um aspecto prático, útil para vocês, certamente vai enriquecer bastante o conhecimento que vocês têm sobre os instrumentos de arco. O fato é que assim como vocês estão me ouvindo falar, porque o som que está dentro de mim sai pela minha boca, assim também os instrumentos de alguma maneira precisam colocar o som deles para fora. E como é que eles colocam? Por meio dos Fs, tá bom? Até aí não tem segredo nenhum, então o F é uma espécie de boca dos instrumentos. Uma caixa harmônica precisa ter uma saída para aquele ar que está vibrando lá dentro. Mas tudo isso daí seria muito superficial. Eu gosto de ir um pouco mais longe, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de ir fundo e tratar de aspectos que normalmente os músicos não veem por aí. O fato é que se a gente for olhar do ponto de vista histórico, como é que esse orifício de saída do ar da caixa harmônica apareceu e foi mudando até chegar no F do instrumento, a gente vai se deparar com algumas coisas interessantes. Porque praticamente todos os instrumentos que têm caixa harmônica, que têm caixa acústica, têm algum buraco de saída. E eles são muito diferentes entre si. No entanto, se a gente for olhar um violino de 300 anos atrás, o F é praticamente igual ao F moderno. Até chegar lá, nesse F, né, de Amati, etc., teve uma pequena mudança, aliás, uma grande mudança, e essa mudança não foi sem razão. Há alguma coisa muito interessante por trás de tudo isso. Então, se a gente for olhar os primeiros instrumentos, né, era tudo uma caixa harmônica, e eles tinham lá um orifício redondo. Isso daqui vai virar, obviamente, um violão. Ninguém precisa ser brilhante, um Mozart, para descobrir que isso daqui é um violão. Só que nos instrumentos assim com uma caixa harmônica pequenininha, né, e ainda mais com esse bombê, né, com essa bombatura, se você fizer um buraco grande assim, concentrado, você interrompe as fibras da madeira. Você vai fazer uma interrupção muito grave daquela estrutura. Então, a primeira coisa que pensaram, depois que viram dos efeitos que podem ter isso daqui, foi, eventualmente, separar isso aqui em dois. Né? Então, isso daqui, vocês vão ver que tem instrumentos que são assim. Olha, vocês já viram instrumentos medievais com esse perfil, com esse desenho. Por que os violões não têm esse desenho? Os violões continuaram com um orifício circular. Porque ele é todo reforçado por dentro. Ele tem leques lá, tem travessas, tem umas barras, etc. Um monte de coisa por dentro para reforçar, porque senão ele também não ia aguentar. Agora, os violinos não têm esse reforço. Fora a barra harmônica e a alma, que tem até uma segunda função, mas também tem uma função estrutural, eles não têm mais reforços. O fato é que a bombatura já de si é um reforço. E se você faz um orifício muito grande, você quebra toda a estrutura de reforço que a bombatura compõe. Então, vou apagar aqui. Então a gente viu que originalmente era uma bola, depois ela passou para um negócio meio assim separado, isso daqui foi migrando para o lado. Vocês já viram instrumentos que são assim em forma de lua, de meia lua, né, minguante. E vocês vão vendo que o instrumento, isso daqui vai ficando cada vez mais comprido, tá bom? Então aquela meia lua, né, que aparece em alguns instrumentos, tem alguns inclusive que tem uma bolinha aqui. E alguém vai falar, poxa, por que essa bolinha? É para pôr a alma, né? Ao mesmo tempo que ela marca onde vai o cavalete, é para você colocar a alma, que é um pininho aqui, que ele tem que entrar, e quando é muito estreitinho, não entra. E esse problema vai se manter, porque vai ser sempre um equilíbrio entre a largura, né, o F, ó, do instrumento, ele é no comprimento do instrumento, não sem razão. Por que ele é no comprimento do instrumento? Exatamente porque ele vai tentar seguir as linhas fortes do tampo, que são as linhas das fibras da madeira, são os veios de crescimento. Os veios são nesse sentido, então se você interrompe esses veios no comprimento, você interrompe menos. Ou seja, você não tem uma interrupção estrutural e você atinge a finalidade, que é ter um orifício de saída para o ar, tá bom? Por isso que eles são compridos assim. E se eles pudessem ser mais estreitos, ainda melhor. Por que eles não são mais estreitos? Porque você precisa ter uma largura para poder entrar a alma. Isso é cláusula pétrea, isso aí não muda, tá bom? Você pode ter desenhos, designs, etc. Existem muitas coisas interessantes com relação ao F no instrumento. E aqui, ó, vamos aprofundar um pouquinho. Por que o F é nesse sentido? É assim, ó, né? Vou desenhar ele bem inclinadinho aqui, ó. Mais ou menos assim. Tá bom? Ele é assim, certo? Por que ele não é para dentro? Por que ele não é para cá? Porque se você fizesse ele voltando para o mesmo lado, né? Ele poderia ser ao contrário, mas enfim, voltando para o mesmo lado,
tem um problema muito sério, que é você secciona as fibras. Então as fibras da madeira aqui para dentro, imagina que ele fosse assim, ó, né? Que é o modelo que já apareceu na história. Você tem fibras muito curtas aqui, você secciona a fibra. Então esse pedaço aqui fica quase inútil, fora que ele fica frágil. Então do ponto de vista acústico é um pedaço quase morto para vibrar e ele fica frágil também. Há uma tendência muito grande de quebrar. Então fazendo essa curva, né, esse F com uma curva e uma contracurva, né, quando ele inverte, além de ficar muito mais barroco, muito mais interessante do ponto de vista estético, combina com a estética do violino, que é cheio de curvas e contracurvas. Isso é um assunto para uma outra aula, que também é muito interessante. Você tem aqui, as fibras, elas vão estar compridas, elas não tem uma interrupção grande, né? Então com isso você consegue manter a estrutura do instrumento, dar uma ornamentação para o instrumento, não quebra a ornamentação. Se eu fizesse só um palitinho comprido ia ficar meio sem graça, né? Você tem então as curvas do barroco e ao mesmo tempo você mantém uma largura mínima para poder passar a alma dentro do instrumento. Tá? Então tudo isso aqui muito rapidamente e muito genericamente para vocês terem alguns aspectos muito interessantes sobre o F do instrumento. Agora vamos um pouco mais além, porque eu gosto de sempre aprofundar o máximo que der. Vamos entrar no buraco do F propriamente, tá bom? Então eu vou desenhar aqui um instrumento de lado, ó que interessante. Então como é que é o F do instrumento, né? Então aqui está a borda do instrumento e aqui está o F. Eu cortei o tampo assim, ó, tá bom? Fiz um corte aqui e a gente tem essa visão aqui, tá bom? Se vocês repararem, se o instrumento for muito bem construído, normalmente instrumentos de autores clássicos, autores renomados, alguém que estudou minimamente, vocês vão notar que há uma frequência na maneira de se cortar o F. Por que esse corte do F não é assim, ó? Por que ele não é? Porque já que ele está inclinado, por que ele não é assim, ó? Né? Para obedecer a inclinação do tampo. Por quê? Porque quem olha o instrumento de frente. Não é assim que a gente contempla o instrumento, ó, né? A gente fica olhando de frente, né? É a primeira maneira como todo mundo olha, né? A gente vai olhar o instrumento, fica lá, o que fingir que sabe, que tem de tudo, fica olhando o F, né? Fica falando assim. Então agora porque a gente olha de frente o instrumento, tá? Quando a gente olha de frente o instrumento, como é que está a nossa visão aqui, ó? Nosso olho está aqui, ó, né? Eu vou desenhar o olho do sujeito aqui, ó. Ele está olhando aqui, tá? Então, eu vou exagerar um pouquinho, vocês vão entender melhor. Se isso aqui estivesse acompanhando aqui, ó, o olhar, ó o olhar dele aqui, ó, tá bom? Então, ele olhando para dentro, ele não ia ver esse pedaço aqui, mas ele ia ver esse pedaço aqui, tá bom? Esse pedacinho ia aparecer, ia ficar feio, tá bom? Aí, a solução encontrada, então, foi fazer o F assim, nesse sentido, tá? Como se ele fosse, na verdade, tangencial aqui, ó, ao plano do tampo. Aqui, ó, tangencial, aqui é 90 graus. É assim que a gente vê o F, porque aí quando você olhar de cima, você não vai ver as bordinhas do instrumento. Ah, mas a gente não fica olhar parado, a gente mexe. Então, por isso que, para evitar ainda que um pouquinho apareça, normalmente a gente pinta aqui dentro de preto. Se vocês olharem aqui, é escuro, ou castanho, ou marrom, ou roxo, ou preto. Mas normalmente é uma cor escura que se pinta aqui para esconder ainda mais. Alguém podia falar, bom, se é para esconder, então a gente podia fazer bem cavado, bem, né, pontudo, assim, negativo para dentro, né? E eu confesso que o meu primeiro instrumento eu fiz assim, levei uma bronca do meu professor. Não, professor, porque daí olhando ele... Mas aí o que acontece é que há uma ilusão sobre a espessura do tampo. A pessoa que olha assim vai achar o tampo fino demais, porque ele não consegue ver. Isso já seria assim no segundo momento da avaliação do instrumento. Então, o primeiro é olhar assim, ó, interessante. O segundo é olhar assim. Quando a gente olha assim, a gente tem uma visão da espessura do instrumento. A gente consegue ter uma ideia. Isso aqui não reflete a espessura de todo o tampo, mas você tem uma ideia. Se eu corto ele muito agudo aqui, né, muito bicudo aqui, ele vai me enganar, porque eu não vou ver a espessura. Eu vou ter a impressão de que o instrumento é fino demais. E com isso eu posso comprometer uma avaliação do comprador ou da pessoa que está, enfim, testando o instrumento. Tá bom? Então por isso que a gente não faz assim. Então a maneira como a gente tem o F tradicionalmente é dessa maneira. E tem mais uma razão disso ser assim, porque quando a gente coloca a alma no instrumento, a alma entra em pé. E quando a gente coloca ela aqui dentro, ela vai ficar em pé, é uma maneira também de ter uma certa referência, onde tudo está alinhado, né,
ortogonal com o plano do instrumento. Por isso que o corte do F é dessa maneira. Puxa, Fábio, mas está falando tudo isso daí? Me parece meio inútil. Assim, olha, inútil não é. E eu dei as razões pelas quais não pode ser considerado uma coisa provavelmente inútil. Mas eu estou tentando chegar um pouco mais longe, porque normalmente as pessoas olham o F e vão falar, nossa, esse F é bem cortado, é um F Guarnerius, é um F Stradivarius, é um F sei lá o quê. Então, tem coisas muito mais interessantes além disso, né? São coisas que mostram se o instrumento é bem construído, se a pessoa teve escola, se ela sabia o que ela estava fazendo quando ela cortou, porque fazer isso daqui com certo paralelismo é um pouco... exige um pouco uma destreza, tá? Não é que seja assim muito fácil não, porque imagina, assim eu estou mostrando essa parte onde está paralelo, mas você imagina fazer toda a curva, os olhos, né, os buraquinhos, tudo assim tem que ser paralelo desse jeito aqui, então tem que estar tudo bonitinho, né? Todo F é cortado assim, né? Ele vai fazendo as curvas assim paralelamente, são dois planos paralelos, a gente tem que manter esse padrão para ficar interessante, para ficar bem cortado, então tudo isso aí reflete a habilidade do luthier que está fazendo isso daí. Então com isso vocês aprofundam um pouco mais sobre o conhecimento dos instrumentos musicais de um modo geral. Tem mais uma coisa para vocês aprenderem quando vocês vão olhar o instrumento e poderem falar, puxa, o F desobedeceu aquele critério de paralelismo nas faces. Ficou bonito até, aí vocês vão dar uma demonstração de que vocês conhecem um pouco mais. Mas certamente vocês aproveitaram, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar mais todo o conteúdo que eu tenho para passar para vocês, porque tem muita coisa interessante ainda para passar. Por isso, convido-vos para que se inscrevam no meu canal para aguardar os próximos vídeos que vêm por aí. Um abraço a todos vocês.